Perfeito, então vamos chamar então nossos próximos convidados, entrevistadas aqui, a Geisa, especialista em gestão financeira e finanças pessoais, e a Tainá. Quantos anos, Tainá? 14 anos, que já investe há quantos anos? Já investe desde os 12 anos, então, a Tainá. Também vai estar conversando conosco. Foram as estreantes da temporada, né? Estreantes da Exatamente. temporada aí do Roder Talks, e na verdade nós trocamos de estúdio duas vezes depois. Não foi as únicas. O Darlan também fez lá, eu acho, né? O Darlan fez no. Isso, foi o A gente Darlan, a trocou. Geisa e a Tainá que participaram de um estúdio. Duas vezes a gente trocou. Ah, o mic bem perto? Isso aí, Gutinho. Deixa o mic bem perto aí para dar o. E uma coisa que eu descobri hoje, que eu não sabia, que o som do mic vem aqui pelo lado, não de cima. Eu descobri hoje, da temporada inteira. O Guto me falou hoje isso aí. Bom, bem-vindas, Geise e Tainá. Por favor, se Obrigada. apresentem de forma breve e a gente dá seguimento à nossa conversa. Bom, meu nome é Geisa Dalmagro, então eu sou contadora e presto assessoria financeira às empresas há 13 anos. Ah, sou formada em assessoria, né? Eu vou fazer 14 anos agora em janeiro e eu comecei a investir com 12 anos e eu sou estudante ainda, não trabalho, quer dizer, sempre tem algumas coisinhas que a gente vai fazendo fora do emprego bruto, assim mesmo, mas é isso. Ótimo, perfeito. Antes a gente falou, até o Luciano comentou aí sobre a questão de controle financeiro, né? Então, Geisa, como é que a gente pode começar a construir aí um bom controle financeiro? Aí, né, aí vamos trabalhar primeiro realmente a pessoa física, né? Tá. Então, vamos pensar na minha casa, né? Como que a gente construiu isso com a Tainá e fazer com que ela quisesse, então, investir. Então, nossa casa, a gente fala muito sobre finanças todos os dias. Desde os 4 anos, então, a gente tem esse hábito com a Tainá e com a Jennifer também, de falar sobre finanças, e elas têm que ter esse hábito de não querer tudo o tempo todo. Elas têm que fazer escolhas todo o tempo, porque até um bilionário ele vai ter que escolher entre ter um avião ou um navio, é o que eu falo para elas, porque tem o tempo de construção e não só o dinheiro. Então a gente sempre ensinou elas a fazerem as escolhas que elas quisessem. Eu quero hoje uma boneca. Por que que tu quer mais uma boneca? Que é o que a Jennifer queria então, né? Para o aniversário dela. Eu quero mais uma boneca. Tá, mas tem tantas bonecas. O que que tu vai fazer de diferente com essa boneca? O que que ela vai te trazer para dentro da tua vida essa boneca que tu vai ganhar? Então não é só simplesmente querer. É fazer uma pergunta para o filho, né? Então, falando sobre finanças pessoais, que não é diferente de finanças empresarial, que a gente tem que estar todo momento fazendo escolhas e tentando analisar o que que aquilo ali vai te trazer de benefício quando tu contratar ou adquirir. Então, com a Tainá foi isso. A Tainá foi assim, ela tinha uma vontade muito grande de que ela vai contar, né, também, que era ter um dinheiro assim, fora do comum quando ela tivesse 18 anos, né? E eu disse para ela: "Bom, filha, se tu quer, vai em busca. Eu, como mãe, vou te auxiliar buscar isso aí, mas eu não vou te dar esse dinheiro, né?" Então, lá em casa a gente nunca deu nada. No entanto, elas não têm mesada, as nossas filhas não têm mesada. Se elas querem dinheiro, elas vão adquirir o dinheiro, porque nada cai do céu, nada brota. Então a gente sempre teve esse hábito, tanto eu quanto meu marido, de ensinar elas a buscarem o que elas quisessem, né? E o mercado tá aí, o mundo tá aí. Eu digo para elas: o céu é o limite, vocês querem, vão em busca. A gente tá aqui para auxiliar e não para dar nada para ninguém, né? Então, sempre foi o hábito que a gente teve em casa lá, falando de finanças pessoal, né? Então, pessoais, assim. Acho que isso é um tabu muito grande, né? Eu já comentei alguma vez, quem nos acompanha nas redes sabe, eu já falei algumas vezes isso, mas eu já auxiliei algumas famílias nessa parte de controle financeiro. Então, famílias que estavam endividadas, enfim, eu fiz esse auxílio com renegociações de dívida, controle financeiro. Não faço de forma profissional, tá? Isso é mais mesmo para ajudar. Então, eram pessoas que estavam dentro do meu círculo, famílias dentro do meu círculo, e grande parte delas, todas elas, na verdade, que eu auxiliei, elas têm filhos. E um dos tabus muito grandes que as famílias tinham era trazer o mundo financeiro para os filhos. Porque o que elas queriam? Proteger os filhos. E É. muitas vezes filhos com 15, 16, 17, 18 anos.
Pô, tem total cabeça para entender. Eu sou a favor, né? Agora tem o Cauê, meu filho, pequenininho ainda, mas eu sou a favor que a gente falou, desde o início tem que trazer a família inteira dentro do mundo financeiro para entender como é que funciona o mundo de verdade. Porque É. é muito fácil tu pedir uma boneca, se tu não sabe de onde o dinheiro vem. Então acho que isso é um diferencial muito grande e a gente vê aí colhendo os frutos. Eu não sei como é que essa gurizada nova que tá aqui, né? O pessoal novo que tá aí, se teve também esse trabalho em casa dos pais dentro da área financeira, mas eu acredito que é um tabu muito grande. Muito. E é um tabu a ser quebrado, né? Que poucas famílias ainda estão quebrando esse tabu de trazer as crianças e não tratar como crianças, Não. mas como membros da família que tem que estar por dentro de toda a situação. Então, acho que eu gostaria de ver da Tainá também como é que foi estar por dentro disso, principalmente um primeiro contato ali com o dinheiro, né? Porque a gente sabe, quando a gente é novo, a gente tem aquela cabeça de querer tudo, né? A gente quer tudo, quer tudo, quer tudo. E como foi ter essa barreira de entrada no início, porque foi uma barreira, né? Simplesmente teus pais falaram, pô, se tu quer, vai atrás, né? Dá um jeito. Bom, assim, eu me lembro como se fosse ontem que eu era pequenininha, a Jennifer também, e aí meus pais começaram a dizer como é que se conta o dinheiro. A gente tinha nosso cofrinho, então como eles não nos davam mesada, a gente pedia então aquelas moedinhas de troco, nem era nota, era as moedinhas do troco, uma que outra eles nos davam, porque não era nem sempre que a gente ia no mercado junto com eles. Aí então eu me lembro que pra mim, contar dinheiro era contar um, dois, três, sabe? Era assim. Mas cada moeda tinha seu valor e tal. Então eles me explicaram tudo isso. E foi muito legal. Porque eu sempre gostei muito desses momentos família. A gente faz reuniões familiares e eu sempre gosto desse momento em que a gente se junta, conversa sobre a nossa família, como a gente tá. Porque eu acho que colocar o dinheiro não como um monstro dentro de casa, tipo, as pessoas, crianças, jovens, eles saem pro mundo com medo, às vezes por causa dos pais que não quiseram colocar eles dentro desse universo que os pais estavam conversando. Tipo, a criança chegava, é assunto de criança, vai pro quarto, entendeu? Eu acredito que o maior erro dos pais é não querer colocar os filhos dentro disso. Eu cuidava dos gastos e das entradas. A minha mãe fazia isso nas empresas, eu fazia dentro de casa. Ela falava que ela não queria fazer dentro de casa. Então eu cuidava da planilha disso. Eu cuidava de quanto, olha, a gente tá gastando demais, vamos parar. E daí, então eu acho isso muito importante, porque as pessoas acham que criança só precisa brincar, só precisa isso, só precisa aquilo, mas criança faz parte da família. E eu sempre gostei muito desses momentos em que meus pais nos colocavam dentro desse mundo do dinheiro, de vida adulta, de uma forma leve, não precisa ser. Não, olha, o pai e a mãe estão sofrendo para pagar essa coisa, não sei o quê. Não precisa deixar esse medo com a criança, porque ela vai ficar insegura em pedir alguma coisa que ela realmente queira para os pais, porque ela pensa, não, eu não vou pedir, porque meus pais estão sofrendo, não sei o quê. Eles não precisam mostrar todo esse lado, né? Mas mostrar um pouco, deixar eles dentro. Olha, a gente não vai comprar essa bola hoje, essa boneca, porque final de ano a gente quer fazer uma viagem pra praia. É uma troca justa. Pelo menos sempre foi pra mim. Então, acho que isso é muito importante, as crianças estarem entendendo por que elas não vão ganhar, não só receber ou não, não isso, não aquilo, não é isso, mas o que eu vou ganhar em troca? Ela vai ganhar uma coisa maior, uma coisa que ela também vai querer, entendeu? Eu achei muito importante eles colocarem eu e a Jennifer dentro desse mundo. Até porque hoje eu invisto e eles nunca me disseram, não, faça isso. Minha mãe disse, vai achar um dinheiro para conseguir, porque eu não vou te dar, para ficar brincando com o meu dinheiro. Mas sempre foi muito bom a gente estar dentro desse processo de entradas e saídas, contar dinheiro. Muitos adolescentes ainda nem sabem como contar dinheiro, nem sabem de onde vem o dinheiro, não sabem nem quanto o pai e a mãe ganham. E trazendo para essa realidade que eu até comentei há pouco, uma das coisas que eu percebi dentro das famílias que eu fui dar esse auxílio financeiro, no momento que eu fiz uma reunião familiar e trouxe as crianças, né, de certo modo, para dentro da realidade da família, não teve uma vez que uma criança não disse, porque a maioria trabalhava, tinha o dinheirinho dela ali. Não, pai, mãe, mas eu dou meu dinheiro para ajudar a pagar as contas. Vamos lá, eu não preciso comprar tal coisa agora. Eu posso dar o dinheiro, não preciso desse dinheiro agora. Então não teve uma vez, eu até me arrepiei, não teve uma vez que um jovem, uma criança, não se dispôs a ajudar os pais a sair daquela situação complicada. E aí os pais querendo proteger a criança, né, proteger de certo modo a criança,
Então, estavam se atolando cada vez mais em problemas, criando o filho daqui a pouco dentro aí de uma bolha, né? Que ela não tinha a menor noção do que estava acontecendo na vida, quando na verdade parte da solução partia do filho, né? Porque tem filhos ali que trabalhavam, tinham seu saláriozinho e não precisavam, não tinham gasto nenhum, porque os pais pagavam tudo. E estava lá o dinheiro parado sem fazer nada, quanto aquele dinheiro poderia ajudar os pais a sair numa situação complicada e a família inteira viver de um jeito melhor, né? Porque hoje, acho que é o segundo maior motivo hoje para separação num casal é financeiro. É financeiro, é briga por dinheiro, pela situação financeira não estar bem. E a gente sabe, talvez alguns aqui já tenham passado por dificuldades financeiras, a gente sabe o quanto isso pesa no nosso psicológico. Né? Tu tem uma dificuldade financeira lá, tu tem um problema financeiro, tu não consegue pagar tal conta, isso fica matutando na tua cabeça a todo momento. Então, isso ali realmente pesa, e aí tu começa a levar isso para casa, não tem como não levar. E aí, quando tem filhos, tu quer criar teu filho dentro de uma bolha, tu desconta em quem? Na tua esposa, no teu marido, e aí acaba desgastando a relação. Então, realmente, a situação financeira hoje, ela pesa muito para um relacionamento num casal. E aí, se a gente quiser querer proteger os filhos dentro disso, a gente vai acabar cada vez mais distanciando do seu parceiro, né? Porque a gente quer criar o filho dentro de uma bolha. E hoje, se a gente for ver aí dados, em torno de 70%, né, das pessoas hoje elas estão endividadas. Então acaba sendo 80, 80, né? Então, 79. um pouquinho mais de 70% aí, 70, 80%. E isso acaba gerando um problema muito grande familiar, né? E esse exemplo que a Tainá trouxe, ele acaba sendo incentivador, né? O Matheus está aqui, o nosso amigo Gustavo lá, uma vez ele comentou também sobre isso, né? De como era trabalhado a questão financeira dentro de casa. E lá, o pai dele, né? Ele construía ali uma planilha onde ele trabalhava isso, né? Ele até tinha ali, cada um tinha sua mesada, né? Algo controlado, mas ele dizia sempre para eles, eu vou anotar aqui na planilha, vocês podem gastar esse dinheiro, ou não, se vocês deixarem aqui, né, como eu sendo ali o banco, o sistema de investimento, esse dinheiro vai render mais para vocês, né? E aí eles já tinham aquela escolha também. Não, por que eu vou gastar talvez em alguma coisa que eu não preciso, se isso pode me gerar um retorno depois, né? Então trabalhar isso já dentro da parte familiar, dentro desde do início, né? Dando o exemplo, a gente pode ver, né? Acho que quem não conhecia a Tainá e já viu nas primeiras falas dela aqui, né? O quanto isso já agregou para ela por ser trabalhado desde o início, né? E como é que vocês trabalham hoje? A Tainá disse, preencho lá a planilha e vejo tudo certinho ali, eu faço esse controle lá em casa, né? Hoje vocês dividem isso entre quais são os gastos mais essenciais, não são essenciais, se a gente está fugindo um pouco do controle, né? Isso é uma coisa que a gente ensina bastante, fala bastante aqui, né? Tem alguns gastos essenciais, não essenciais, analisa, né? Tô com muita dívida, vou olhar os gastos não essenciais, ver o que a gente pode cortar ou não. Isso vocês fazem também. Na verdade, todo ano a gente faz um planejamento familiar, né? Então, qual é a meta da família? Um ano é trocar o carro, outro ano é fazer uma viagem. A gente tem metas em família. Cada um tem suas metas particulares, mas temos uma meta em comum todo mundo. E para chegar a esse objetivo que a gente quer como família, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas, né? Claro que a gente já sabe a relação dos nossos gastos fixos, todo mundo sabe. As meninas estudam em colégio particular, então a gente sabe que a gente tem aquele gasto e foi uma opção nossa, né, como família, colocar elas num colégio assim. Nós temos gás, luz, tudo como uma família normal. Só que, por exemplo, assim, vamos deixar luz acesas aonde que nós não estamos. Para que deixar? Então, isso daí é um real que vai trazer mais próximo ao nosso objetivo comum como família. Então, a gente tem isso como uma meta, né? Todo mundo tem que olhar para aquele objetivo que todos querem. Né? Então, o primeiro passo é fazer esse planejamento familiar. A gente faz e verifica para onde que a gente quer ir, como que a gente vai chegar e quando que a gente vai chegar aquilo ali. Daí cada um tem sua tarefa. A Tainá, por exemplo, que ela é a mais velha, ela tem a tarefa de cuidar então dessa planilha para verificar quanto que a gente está longe ou distante do nosso objetivo. Se nós temos aí 5.000 para gastar nesse mês, se a gente gastou 4, a gente já vai colocar lá no nosso guardar, né? Então a gente está 1.000 a mais próximo daquilo lá que a gente queria. Então ela cuida disso, ela controla, ela diz para nós se nós estamos gastando além do que nós deveríamos estar gastando, ela controla. Então, o que eu faço dentro das empresas, ela faz dentro de casa. Já estou criando Tá uma dividindo um cópia, pouco, né? de logo vai ser ela para essa assessoria.
Então, ela vai instruindo. A Jennifer não tem esse perfil. A Jennifer já tem um perfil um pouco diferente e a gente respeita ela, a gente instrui e mostra para ela, né? Então a Jennifer já é mais da música, mais roqueira, mais isso. Então ela gosta de esbanjar um pouco mais. Então a gente traz ela para a realidade. E ela também só tem 10 anos, né? Então a gente também já vai começando a controlar ela. Ó, filha, tu quer isso, tu quer um violão, mas tu vai tocar o violão. Tu quer ir fazer as aulas de violão? Fazer uma aula de violão custa tanto. Tu vai te dedicar a fazer essa aula de violão? É só ir por ir, né? Então, são todas essas coisas que a gente vai fazendo durante o ano. A gente sempre vai questionando. E esse planejamento, a gente, de tempo em tempo, a gente senta para verificar quanto próximo a gente está dos nossos objetivos, ou distante, né? O que a gente fez. E também a gente tem não só objetivos financeiros para vocês entender, arrumar a casa. Arrumar a casa não tem custo nenhum. Então é uma organização delas, né? Então assim, são coisas que a gente vai mostrando elas para elas uma realidade, para não ficar tão pesado para mim, para o André que trabalhamos, chegar em casa, ter que arrumar a casa, organizar as coisas. Então elas também têm essas tarefas diárias, né? De fazer coisas que não tem custo nenhum, mas que vai construir o quê? O caráter delas, né? De organização, de objetivo. E a gente senta, ó. Hoje, como é que está a nossa sala? Está organizada? Chegamos, como é que tá? Está tudo desorganizado, então nós somos distante do nosso objetivo. Então já começa por aí. E tem tanta coisa que a gente faz assim que não é só financeiro, né? Nossa família não só fala sobre financeiro, né? Vão achar que a gente é uns robozinhos, assim, a gente é uma família normal. Só que o que acontece? A gente mostra para elas que são hábitos diários que constrói as pessoas, né? Se eu sou organizada diariamente, eu vou ser organizada no meu trabalho, eu vou ser organizada com o meu dinheiro, eu vou ter prioridades. Agora, se eu não faço isso nunca, se eu deixo as coisas me levando, ou eu vou fazer isso só quando eu tiver 18 anos e estiver na casa sozinha, tu não vai ter esse hábito, vai ser muito mais sofrido, porque tu não te construiu como pequeno, né? Então a gente tem esse planejamento familiar que a gente construiu dentro de casa, e ele é maravilhoso. Eu digo para todo mundo fazer, todo mundo que faz tem resultado, porque o que acontece? Depois que a gente chegou ao objetivo de dezembro, a gente quer ir fazer uma viagem, por exemplo, ficar tantos dias fora vai custar tanto. Tainá também é responsável por isso, de olhar quanto que vai custar, como é que vai ser, onde que a gente vai estar. E a gente, então, quando a gente faz isso, a gente também vai dando responsabilidades sem ter o dinheiro, mas a pessoa já tem uma responsabilidade. Tu quer ir, filha? É o que ela disse. Mãe, com meus 15 anos, ela tem um objetivo. Eu disse para ela, filha, não é assim. Tu acha que para fora do país é só simplesmente ter o passaporte? Não é isso. Tem muita coisa que envolve. Então, ela já está responsável, porque os 15 anos dela já é o ano que vem. Então, ela tem esse objetivo, ela vai ter que chegar a isso, né? Então, basicamente é isso. Falando de finanças pessoais e como a gente age em casa, é assim com as meninas. Deixa eu só interromper um pouquinho aqui a nossa conversa, o pessoal de casa lá também participando da live aqui, o Fábio, ele comentou, as pessoas deveriam aprender a diferenciar os desejos das necessidades, Isso aí. né? Diferenciar o querer do precisar. Então é justamente isso que a gente vem comentando. É. Perfeito. Acho que entrando, né? 5 para as 3. Entrando então rapidinho aí nessa parte dos investimentos, só para a gente dar um parecer aí, como a Tainá já investe aí há 2 anos. O ano de 2023 foi bom, né, Tainá? Foi bom para todo mundo, Foi né? muito Foi bom, bom foi para todo muito mundo bom. que investe aí, um ano bom para a bolsa. Mas só entendendo um pouquinho do que tu visualiza dentro da tua carteira de investimento. Tu ainda é nova, então tu sabe que tu tem vários anos, né? Pela frente como investidor, né? Bem mais que eu e tu, né, Thiago? Acho que sim. Bem mais que nós aí. Então, o que tu prioriza hoje quando tu vê uma empresa? Tu foca mais em empresas menores que vão crescer para te crescer, elas crescerem junto contigo. Tu gosta de dividendos? O que tu gosta mais e o que tu prioriza na análise de uma empresa? Assim, eu acho que uma carteira diversificada sempre é a melhor opção. Mas eu também acredito que não se deve ser tão diversificada assim. Porque às vezes a gente tem, tipo, 30 ações diferentes. Meu Deus do céu. Aí tu não consegue dar conta de analisar cada uma, ver quanto. Eu não. Eu priorizo ter uma carteira menor
um aporte maior em cada uma delas, não ter em uma só, né? Todos os ovos na mesma cesta. Mas eu também não penso em, eu tenho 500, não sei quantas ações na bolsa. Eu não vou investir um pouco em cada uma delas, não faz lógica. Porque tem que ter todos os critérios, tipo, o que eu analiso. Dividendos. Eu acredito que, como o dividendos é a longo prazo e eu tenho um prazo bem grande assim, então eu acredito que o dividendos é a melhor opção. Eu não trabalho com trade e Graças a Deus. eu, eu acredito que todos aquelas siglazinhas tipo PL, PVP, ROI, ROIC, quando a gente começa, é muita coisa. Eu comecei, eu não sabia nada de nada de nada. Não sabia absolutamente nada. Então eu tive que começar do zero. E foi muito bom começar do zero, porque a gente começa a olhar uma empresa e ver por que ela está tendo lucro, se ela paga dividendos, por que ela paga dividendos, se ela aumentou dividendos, por que ela aumentou, quais são as concorrentes, entende? Eu acho que cada um vai ter sua opinião sobre a empresa, tipo, as maiores, assim, Vale, Petrobras, que realmente movimentam o índice, né? Cada um vai ter sua opinião. Tem gente que fala, eu nunca vou investir nessas, ou tem gente, eu só invisto nessa, né? E são opiniões, a gente não pode só assistir um cara e ele tava recomendando essas, e eu vou investir nelas. Tu tem que saber o que cada coisinha lá significa para poder fazer a tua análise, saber o porquê tu tá investindo. Porque quando ela começar a cair, tu vai ver, nossa, eu vou comprar, tá na promoção. E não, meu Deus do céu, eu tenho que vender logo antes que eu perca mais dinheiro. Entendeu? Então, acho que tu saber o que cada um deles significa é muito importante para que tu faça a tua. Claro que esses vídeos podem te reduzir na quantidade de opções que tu tem. Entende? Eu pego vários vídeos, anoto todos os nomes e faço análise de cada um deles. Porque como tem muitas, é muito difícil a gente achar uma realmente boa no meio de tantos, né? Então eu pego esses vídeos e vou classificando elas, que é muito mais fácil. Eu acho que o importante, né, que nem a Tainá falou, dentro dos investimentos, é a gente ter essa diversificação, como eu comentei antes, e buscar justamente esses filtros, né, que nem tu olhar, como a gente sempre fala, né, então, uma empresa que não tenha dívida, uma empresa que tem margens altas, isso vai trazer um poder competitivo para ela maior, né, como é que é o histórico dessa empresa e não simplesmente ver ali como é que ela está agora, né, e simplesmente olhar algo momentâneo, mas ver como é que é a performance dela ao longo do tempo, né? E dentro da diversificação, não só em uma determinada classe de ativo, né? Não vou ter daqui um pouco só ações, enfim, mas hoje tu investe também, além de ações, em outras classes de ativos, fundos imobiliários, renda fixa, quais os tipos, né, classes de ativos que tu tem hoje, ou investimento no exterior? Eu tenho também fundo imobiliário, que também acredito que seja uma coisa muito boa, né? Porque paga todo mês. É mais difícil de analisar? É. Eu tenho um de papel. Eu ainda continuo com o MXRF11 e eu gosto dele. Eu pretendo ficar só com ele ou pegar mais um de tijolo e tal, porque eu acredito que agora eu vou começar a trabalhar com opções também. Então, eu tenho uma renda fixa, mas eu comprei por engano ela. Eu só cliquei e comprou. Então, eu tenho ela porque não vale a pena, eu vou ter que pagar muito imposto se eu vender. Então, eu vou ter até o terminar o prazo, mas não porque eu quis, só porque aconteceu. E então é isso, né? Eu priorizo bastante as ações porque eu gosto do estilo delas. Então a gente já vê que já tem um perfil mais arriscado ali, né? Renda fixa já não vai investir tanto, vai ter mais aí renda variável. A questão dos fundos imobiliários, como a Tainá comentou, é muito legal ali, né? Eu acho que o bacana também dos fundos imobiliários para quem está começando é justamente isso. Tu vê um retorno, tu já tem um certo benefício ali, né? Num curto prazo. Então, todo mês ali vai realmente ter um valor de dividendos que tu vai conseguir todos os meses, né? Justamente como um aluguel, né? Só que ao invés de eu ir lá e comprar um imóvel físico, né? Eu consigo diversificar muito mais, invisto num fundo em diversas classes, consigo investir lá em galpão logístico, consigo em lajes corporativas, num fundo de papel que vai estar atrelado aí a algum índice, renda fixa, onde o fundo consegue até rentabilidades maiores dentro da renda fixa, né? Com uma segurança
um pouco maior. Então, são coisas que a gente vai pegando realmente com o tempo, né? Acho que é uma trajetória, né? A Tainá já investe há 2 anos, já tem boa parte desse entendimento também, então isso acaba sendo muito importante para nós, né? E dentro dessas análises que tu faz, né? Tu comentou em dividendos, realmente tu olha mais dividendos ou tem outras coisas que tu analisa melhor ali dentro de uma empresa, dentro de um ativo que acabam sendo importantes? Assim, eu realmente pego o dividendos dela e, como eu falei, né, eu analiso por que ela tá pagando, por que ela deixou de pagar, né? Então, eu faço mais nesse dividendos. Eu tenho algumas que são de crescimento, né? Mas o meu foco realmente é pensar no dividendos, porque é como trabalhar sem trabalhar. Tu ganha dinheiro e tu não tá fazendo nada. Tu só precisou estudar no começo, estudar na hora de comprar, fazer teu aporte e tá ali te rendendo. Eu acordo de manhã cedo, também tenho meus dividendos, então isso também é muito legal, sabe? Eu gosto muito mais de ter essa tranquilidade, saber que eu comprei na Datacom, então na próxima pagamento eu já vou receber. Eu não gosto muito desse risco de day trade. Eu gosto de o risco das ações e não gosto do risco de day trade. Mas eu tenho um equilíbrio, assim, e eu prefiro o dividendos. E porque, claro que eu não vou, essa aqui tá pagando não sei quantos por cento, eu vou comprar. Não, tu tem que entender o porquê ela tá pagando isso, né? Tu tem que entender. Ela só pagou isso porque vendeu uma das lojas, por exemplo, ou isso aí é só um golpe, sei lá, tu tem que entender. Eu também não invisto em setores logísticos, né? Eu não gosto, tipo, se eu tivesse investido na Americanas, meu Deus, eu não sei se eu investiria ainda. Mas são coisas, são escolhas, são caminhos que a gente segue. Então, cada um tem que pensar no que é melhor pra si. Como é que tu vai se sentir mais confortável com a tua carteira? Se tu olhar pra tua carteira caindo, se tu vai sentir muito medo, muito pânico e tu vai querer vender. Se tu não se importa com isso, sabe que no final do mês vai cair alguma coisa, mesmo que seja pouco, sempre vai cair. Então, eu acho que é isso. Quer alcançar o Barça, então. Superar. Superar o Barça. Na verdade, eu só quero comentar uma coisa que apesar de eu ser financeiro, eu não invisto em bolsa. Então são méritos todos da Tainá, né, de ela ter estudado e buscado esse conhecimento. Então, para deixar claro que o pai e a mãe que não são financeiros não precisa se preocupar. O filho, ele pode querer isso para a vida dele, né? Então a Tainá foi buscar porque ela quis, né? Os primeiros passos a gente deu sobre finanças, mas o conhecimento financeiro é todo dela, ela que estuda. O dia que ela veio conversar conosco sobre finanças, sobre o que é um imposto de renda, me surpreendeu, porque assim, gente, não tem gente com formação que fala o que ela fala. E eu disse para ela, tu vai estudar se tu quer buscar, porque eu não dei meu dinheiro para ela, né? Então ela teve que buscar o conhecimento e ela arrisca o dinheiro dela, né? O que eu acho importante a gente salientar uma questão aqui. Existe uma discussão muito grande sobre essa questão de dividendos, né? Investir buscando dividendos ou investir buscando empresa de crescimento. Porque, querendo ou não, o dividendo, né? Para quem não sabe, quando a empresa paga o dividendo, aquele valor que ela pagou sai do valor de mercado da empresa, porque sai do caixa da empresa, a empresa passa a valer menos. Isso é descontado no preço da ação. Então, no momento que a empresa pagou o dividendo, o preço da ação cai. Tá? É natural, porque seu valor de mercado caiu. Né? E o preço que todo mundo vê na tela é o valor de. Desculpe, é a quantidade de ações que a empresa tem em negociação, vezes aquele preço da tela, está lá o valor de mercado da ação, né, da empresa. Então é natural que isso caia. E tem muita gente que diz, investir em empresas pagadoras de dividendo não gera valor. Por quê? Realmente. Pagou, saiu do valor de mercado da empresa. Só que aí tem uma questão muito interessante, né? Querendo ou não, quando você investe em boas empresas, por mais que naquele momento realmente saia do caixa e a empresa passe a valer menos, a tendência é que no longo prazo, se a empresa é boa, ela vai estruturando e cada vez pagando mais, cada vez crescendo, cada vez ganhando mais valor de mercado. Então, o dividendo nada mais é do que a empresa distribuindo seus lucros. Então, na nossa concepção, né, existe uma discussão muito grande de profissionais nisso, né, uma briga muito grande nisso aí, né? Que, na verdade, é uma briga, a meu ver, uma briga idiota, porque se a gente tem o objetivo de viver de renda, cara, sim, eu quero que a empresa pague dividendos. Eu quero que a empresa cresça. Eu quero que a empresa tenha lucro. Vai sair do valor de mercado da empresa. Tudo bem? Ok, a empresa tem lucro, ela distribui lucro. Então é isso que a gente busca como investidor num futuro, é viver dessa renda das empresas, né?
existe uma questão dentro disso aí também, que agora eu até me esqueci o que eu ia falar. Eu acho que essa questão aí é do longo prazo, às vezes, né? Porque a empresa, ela é de crescimento, tá? Não vai pagar dividendos, Agora mas ela, lembrei, Thiago. ela tá segurando justamente para avisar esse crescimento dela e tu ter esse retorno lá no futuro também, né? Então, vai depender muito, como a Tainá falou, vai depender do perfil de cada investidor, de que forma tu vê isso, né? E daqui a um pouco até ter diversificado isso dentro da tua carteira, crescimento ou dividendos, mas o objetivo principal vai ser isso, eu conseguir obter um retorno através do meu investimento. Uma empresa maior, eu vou conseguir ter os dividendos já de um modo mais rápido. A empresa ela já está estruturada, ela já ganhou o mercado, ela já está pagando mais dividendos, né? É mais difícil de ela crescer. Uma empresa de crescimento, ela vai estar guardando esse dinheiro, ela não vai distribuir no primeiro momento, ela vai utilizar isso que se espera, né, para que ela cresça e que lá na frente, sim, a gente tenha um retorno e consiga buscar através dos dividendos esse retorno dessa empresa, né? Isso. Então, eu acho que acaba sendo essa análise que quem for investir vai ter que analisar também. E uma grande virada de chave que eu acho que é importante salientar aqui, as pessoas, quando elas investem, elas ficam muito presas ao seu patrimônio investido. Quando eu tenho 100 mil, eu tenho 200, eu tenho 300, eu tenho 1 milhão. E para quem é objetivo viver de renda, o patrimônio investido é irrelevante. Porque o que paga o dividendo é a quantidade de participação que ele tem numa empresa. Se a gente tem 10% de uma empresa, a gente vai receber os lucros sobre os 10% da empresa. A gente tem 20 sobre os 20, a gente tem 5 sobre os 5. Então, se eu tendo 10% da empresa, eu investir 100 mil dela, 50 mil ou 200 mil, não muda nada, o patrimônio é irrelevante. Quando a gente é objetivo a viver de renda, o que a gente quer? Cada vez mais ter mais participações em boas empresas para que cada vez mais a gente receba uma renda maior. Então, quando muda essa chave, parece uma coisa simples, mas esse pensamento faz com que a gente pare de se preocupar com oscilações de mercado, porque para o nosso objetivo elas são relevantes. Quando a gente quer acumular mais cotas da empresa, o que a gente vai pensar quando uma cotação caiu, se a empresa é boa? É o que a Tainá falou. Caiu? Graças a Deus. Porque agora eu vou ter mais participação dessa empresa, eu vou comprar mais, eu vou receber mais dividendos no futuro, eu vou receber mais lucro dessa empresa no futuro. E essa pequena mudança de chave faz com que uma das preocupações psicológicas das pessoas, porque a gente sabe que o dinheiro move muito o nosso psicológico, como a gente falou antes. Então, a gente conseguir mudar isso e dar a preocupação devida ao que realmente importa no mundo dos investimentos, vai fazer com que vocês consigam crescer de forma muito mais tranquila, muito mais fácil e sem se preocupar com as oscilações naturais de mercado, sem se preocupar com notícia, sem se preocupar com um monte de coisa em volta irrelevante que está toda hora aí na nossa tela. Né? Toda hora que a gente abre o Google tem notícia da empresa, tem isso, tem aquilo. Então, tentem pensar desse modo. Tentem pensar em participação de empresa e não em valor investido. Isso faz uma diferença bem grande. Olhando aqui, né, o horário, o nosso desafio ele é grande, a gente conseguir sintetizar algumas coisas, mas o que eu posso deixar de dica é que boa parte do pessoal que vai passar hoje já tem outros episódios, né, então volta lá no nosso primeiro episódio dessa temporada, a Geis, a Tainá, lá a gente trocou bastante ideia aí sobre controle financeiro, sobre investimentos, então até para quem está em casa, né, depois pode assistir, a nossa média aí é mais ou menos 1 hora e meia em cada episódio, e hoje a gente está tendo que fazer isso aí em 25, 30 minutos, então fica o convite para que vocês acompanhem, né? Todo mundo que passar aqui pelas redes sociais, o pessoal tem muito conteúdo, assistam também os outros episódios aí do Holder Talks, onde a gente conseguiu aí conversar com mais tempo com cada um dos convidados, então isso acaba sendo importante. Agradecer aqui a Geise e a Tainá de novo, né, por participarem, e também, assim como antes, né, se vocês quiserem compartilhar aí um hábito, vocês já falaram algumas coisas, né, em relação a isso, bons hábitos que vocês têm, isso acaba construindo, né, algo melhor realmente, hábitos ou até mesmo uma dica de um livro, algo do tipo, para que o pessoal consiga aí também usufruir desse conhecimento. Bom, eu acho que assim, um hábito e uma mensagem que eu também, que esse hábito se torna uma coisa que a gente pode levar para a vida, qualquer uma pessoa, que é sair da nossa zona de conforto. Eu vivia indo pro colégio, voltava e não fazia nada da minha vida. E agora eu quebrei esse ciclo. Eu dei o primeiro passo. Por mais que no primeiro investimento que eu fiz foi tipo, meu Deus, uma adrenalina tão grande, tão grande, tão grande, mas uma sensação tão boa quando veio o primeiro dividendos, que vale muito a pena a gente dar esse primeiro passo e sair da nossa zona de conforto. Então, acho que
se vocês quiserem fazer alguma coisa que no futuro vocês vão pensar, nossa, graças a Deus que eu fiz isso, é fazer alguma coisa inovadora. Eu acho que é isso que eu faço, é um hábito meu que quando eu vejo que eu tô muito tempo fazendo a mesma coisa, eu pego, visito outros lugares, conheço novas pessoas, porque isso nos muda, isso nos molda. Então acho que é isso. Perfeito. Vou só deixar o da Tainá mesmo, porque é um hábito, acho que um bom hábito que todo mundo deveria exercer, e lá em casa a gente exerce, então deixar o dela. Isso aí, pessoal. Geise e Tainá, muito obrigado mais uma vez pela participação. Fiquem à vontade aí também. Chegamos aí, a gente vai fazer alguns intervalinhos também, né? Então a gente já comentou isso antes, até para o pessoal que está aqui de forma presencial poder também circular um pouco. A gente já preparou ali alguns petiscos, também tem bebida, então a gente conseguir aí sintetizar já tudo que a gente já escutou, né? Tem muita gente anotando, seja no caderninho ali, o bloco de notas do celular, isso é importante, então dar esse tempo para a gente conseguir assimilar e dar uma continuidade aí para os próximos convidados. E também, quem estiver em casa pode participar, perguntar, né? O pessoal aqui até estava comentando, Ismael, que exemplo essa família, aprendo muito. Então, também podem participar e mandando perguntas para os convidados. Na medida do possível, a gente vai ficar aqui monitorando. O Guto, o Lelê também vão nos acompanhando. Quem estiver aqui também de forma presencial, quiser fazer uma pergunta, fiquem à vontade que a gente vai tentando organizar tudo isso. Joyce, tá lembrando, lá tem as camisetas lá, que a gente tiver interesse em alguma camiseta do Sejam Holder, tá lá exposta no cantinho lá. Tá ali, a Joyce tá cuidando disso aí. Ótimo. Então, quem está em casa, aguarde uns minutos.